questão é como é a tributação em cada regime desse. Então, como é a tributação no Simples Nacional? Então, no Simples Nacional, ela é a retenção na fonte, tabela regressiva definitiva. Não se há de falar em compensação. Uhum. No lucro presumido, tem uma peculiaridade aí. Não há de se falar em compensação, mas também não há de se falar de cálculo e pagamento, Não. né? Porque já foi cobrado na fonte ali no próprio investimento, na aplicação, pelo banco, né? O banco já fez a retenção. O banco já fez a retenção, morreu. Morreu, pronto. Então, muitas empresas são lucro simples nacional, né? Então, a grande maioria. E no MEI também não há de se falar disso, porque o MEI nem paga não. tributação sobre faturamento, nem nada. Ele paga um valor mínimo, um valor mensal fixo, para um faturamento até 81 mil, na data que a gente está gravando, ele está fazendo esse podcast, ainda até 81 mil ainda é assim, está discutindo aumentar esse limite, mas ainda não aumentou. E então também é definitivo. E no lucro presumido? Então, no lucro presumido tem um detalhe aí, né, que é muito interessante, que lembra que nós falamos que a Receita estima a presunção de que será o lucro, né? Resumindo em 8, na verdade começa com 1,6, né, distribuidores de combustível, até esqueci, 1,6, 8, 16 e 32%, né? Pega a receita bruta e joga esses percentuais de presunção, sobre isso aplica-se as alíquotas de imposto de renda e contribuição social. Isso. A presunção, tá, gente? Lembrando, o regime tributário de lucro presumido. Né? Lucro presumido. A Receita presume que a empresa, a Receita Federal, ela presume que a empresa tem um lucro de 32% em serviço, 8% em comércio. Né? Aí tem uma tabelinha lá que define esses segmentos. Então ela pega o seu faturamento, o faturamento, receita bruta. A receita bruta ali, o faturamento, e aplica. Quem aplica são os contadores para fazer o cálculo, né? A gente aplica o percentual de acordo com a atividade, serviço em geral, 32%. Dessa aplicação, e isso é o lucro presumido, né? Em cima desse lucro presumido que entra então a tributação. Que a gente até dá para fazer uma primeira planejamento tributário aí bem simples, né? Que é o seguinte, né? Se você... qual que é o seu lucro? Seu lucro dá mais do que 32% da sua receita? Tem prestadores de serviço, né, que principalmente quando a pessoa própria presta serviço, que quase não tem custo, quase não tem despesa. Né? Tem um lucro muito maior do que isso. Meu lucro é 80%, 40, né? Meu lucro é 70% do meu faturamento. Então o presumido é muito melhor, não precisa nem ser, né, tão expert. No cálculo simples, né? Porque na verdade o ideal é colocar na conta, porque tem outros impostos, mas quando assim, de cara você já vê que o lucro real da 8% empresa, para o comércio, geralmente serviço, né, tem mais essas características de ter um lucro real maior do que o presumido. De cara você já fala que, poxa, que não, você não pode ser lucro real nunca, presumido mesmo. Ou simples, dependendo da atividade. Né? Então, aí, sabe a receita financeira da sua aplicação que você fez lá no banco? Então, ela não entra nesse quesito de presunção. Você não vai jogar do lucro presumido. Você não vai jogar nenhuma dessas alíquotas. Ela vai ser tributada integralmente, né? Até um auditor fiscal uma vez falou assim, ela vai ser tributada na cabeça, né? Falou assim, não, isso aí nem entra na presunção. Pega-se, né, a alíquota de 15% para o imposto de renda, né? Aplica-se lembrando, né, que no lucro presumido tem o adicional do imposto de renda, que é, né, 10% sobre o excesso de presunção que ultrapassar 60 mil dentro de um trimestre. Né? Sobre aquele excesso, aplica-se 10%. Então, a receita financeira ela é somada à presunção, né, mais o adicional, chega-se no valor do imposto de renda e daí reduz aquela retenção feita na fonte, chegando no tributo a recolher. Bacana, bacana. E lembrando que existe ainda a contribuição social, né? E a contribuição social? A contribuição social já não incide sobre a aplicação financeira, né? Ela tem uma alíquota diferenciada de 9%, tá? Também sobre a presunção. E ela não tem um adicional como tem o imposto de renda. É mais tranquilo de trabalhar com a contribuição social. Bacana, bacana. E como fica essa questão, então, no Simples Nacional? O Simples Nacional a gente já falou. Foi definitivo. A gente já falou, não? Então, voltando aqui. A gente já falou, é definitivo. Estou me confundindo aqui, mas já me desconfundi. Quando a gente fala de tributação, a gente está falando lá do imposto de renda, então tem essa incidência.
né? A contribuição social não incide sobre o rendimento de aplicação financeira. E 2 impostos aí muito comuns, né? que na verdade são contribuições, a gente fala o PIS e o COFINS. E o PIS e o COFINS também tem alguma incidência sobre isso ou não, né? Tem? Explica aí para o pessoal. Olha só, né? No lucro presumido, né? PIS e COFINS não compõem essa base de cálculo, tá? No lucro presumido. Agora, tem uma observação que existe um tipo de empresa que são as entidades do terceiro setor, também conhecido como entidades sem fins lucrativos. E o PIS e a COFINS tem uma característica muito interessante. A COFINS incide sobre o rendimento de aplicação financeira, que é de 4%, foi até uma norma reeditada pela Dilma, né? 4% sobre a aplicação financeira, que é alto. É alto. E o PIS também incide, não sobre a aplicação financeira, mas sobre folha de pagamento. Então o PIS e a COFINS tem um papel na entidade do terceiro setor. Tá? Mas isso, assim, no PIS e COFINS sobre a folha, o PIS sobre a folha, nessa situação, a gente não está falando de rendimento. Não está falando disso. É só sobre a folha de pagamento mesmo. Então, o que acontece? Eu já tive entidades do terceiro setor, né? Que, né, revendo a conta, revendo os documentos, que eu fui reparar que tinha aplicação financeira. Eu nunca imaginaria que aquela empresa, aquela associação pequena, tal, teve uma sobra de caixa e aplicou. Tá? Aí eu tive que voltar, teve juros e multa, né? Eu arquei com isso, né? Que sirva de lição. Né? Então tem que ficar de olho, tá, nesses extratos bancários. Tá? Hoje em dia a importação de OFX, né? Tá mais tranquilo nessa carga de aplicação. Tá? Então a gente já pode adentrar aí no lucro real. Então, como é que fica essa tributação sobre esse rendimento no lucro real, né? O lucro real, nós temos 2 possibilidades de termos lucro real. Aquele trimestral, né, cujos trimestres são tratados como se fossem exercícios distintos, tá? E aquele anual, se você optar pelo anual, você tem que fazer algumas antecipações mensais, tá? Com base praticamente o mesmo procedimento do lucro presumido, sendo que se você observar que está recolhendo a mais ou a menos do que tivesse encerrado efetivamente o resultado via contabilidade, você pode suspender ou reduzir. Então, o que acontece, né? Na questão da estimativa mensal, né? O rendimento de aplicação financeira ele vai integrar a base de cálculo, tá? Daquela estimativa mensal quando não houver imposto de renda retido na fonte. Quando houver imposto de renda retido na fonte, que, né, é a grande maioria dos casos, tá, ele não vai integrar aquela base da estimativa mensal. Né? Aí volta a ficar muito parecido com o presumido, que lembra que no presumido ele não entra na presunção? Mesma coisa. Então, quando que ele vai entrar? Quando você encerrar o ano e fizer, né, a apuração anual. Né? O problema é que você pode ter surpresa com ganhos, né, de aplicação financeira e chegar a um tributo alto. Tá? Então, esse é a minha observação que eu fico no receio. Você não pode antecipar. Né? Você teria que aguardar para fazer essa apuração. Então, lembrando também que, no caso do lucro real, o imposto de renda tem também um adicional de 15% sobre o recesso de lucro real, efetivamente, que ultrapassar R$20 mil por mês. E no trimestral? Tá? No trimestral, aí o que acontece? Você vai somar toda a receita, você vai apurar seu resultado. Sobre o seu resultado, você vai sim somar a sua receita de aplicação financeira e jogar as alíquotas. Lembrando que você deve aproveitar aquele imposto de renda que foi retido na fonte. Tá? Você não toma prejuízo. Tem a observação do PIS e da COFINS, né? O PIS e a COFINS no lucro real é um pouquinho mais complicado, né? Então, como é que funcionaria aí? Então, no lucro real, o PIS e a COFINS vão para aquele regime não cumulativo. O que é o regime não cumulativo? Mas isso não vai afetar os rendimentos, né? O PIS e COFINS no lucro real. Então, afeta. Né? Foi reeditado pela mesma norma que trouxe os 4% para a instituição sem fins lucrativos, trouxe isso de volta. Então não, explica então para nós. Então isso aí que começa a ficar complicado a história. Então olha só, você está no regime de PIS e COFINS não cumulativo. O que é isso? Você pode aproveitar créditos dos insumos. Geralmente são matérias-primas, combustíveis, né? Salvo engano, energia elétrica. Tá? E o que acontece? Você aproveitando esses créditos, né? Sobre os rendimentos financeiros, você vai aplicar 0,65 de PIS e 4 de COFINS.
Mesmo sendo não cumulativo, que o PIS seria de 1,65 e a COFINS de 7,6, né? Mas, né, aproveitando os créditos, né? O que é mais barato, né? 3% cumulativo ou 7,6 não cumulativo? Depende do quê? Do volume de crédito. Mas isso no rendimento de aplicação financeira? No rendimento de aplicação financeira. Então isso aí é um ponto que pega também no lucro real. É absurdo, né? É. Para pensar. É um absurdo, né?